Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês nessa manhã tão festiva, tão importante, tão especial. É a primeira vez que eu venho a essa igreja, fiquei muito feliz. Cheguei e confesso que fiquei entusiasmado com a obra que vocês estão realizando. Não apenas a obra fisicamente falando, mas especialmente a obra espiritual. Estava comentando com o pastor e alguns presbíteros que não se constrói uma obra assim sem unidade da igreja e credibilidade da liderança. E é muito bom ver a Igreja Presbiteriana da Gávea plantando novas igrejas e vendo essas igrejas, revisitando essas igrejas e vendo essas igrejas prósperas, saudáveis, crescendo, investindo em missões. Isso traz muita alegria ao coração da Igreja Presbiteriana da Gávea e eu tenho certeza que glorifica o nome do Senhor. Então, muito obrigado pelo convite, reverendo Luiz André Joia, o conselho. E eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana da Gávea. Como foi apresentado aqui, o nosso presbítero Ageu está aqui nos acompanhando, presbítero emérito da Igreja Presbiteriana da Gávea, está ali Ageu e Ana, e o nosso diácono Marcelo Bianchi, também para representar a igreja nessa manhã tão especial. Bom, o nosso texto é a carta de Paulo à igreja em Corinto. Então, queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. Primeira carta de Paulo à igreja na cidade de Corinto, capítulo 2, os versos de 1 a 5. Eu gostaria, por gentileza, convidar a igreja a se colocar de pé para a leitura desse texto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a palavra da minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos ler juntos o verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, pela obra do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que nós chamamos de sociedade de informação. Todos vocês têm celular, computador, assinam algum jornal, algum canal a cabo, e todos nós temos informação o tempo todo. Hoje, pela manhã, até essa hora, com certeza você já deve ter acessado algumas notícias. Se você não acessou, alguém mandou para você. Alguém deve ter mandado no WhatsApp o bom dia. Aquela figurinha do bom dia, né? Bom dia, que você pede para não mandar, mas manda, né? Alguém mandou para você uma dieta dizendo que chocolate faz mal, em igreja não. Pode comer bolo de chocolate à vontade, a gente ora antes, né? Vem sempre um estraga-prazer nas notícias por aí, né? Mas nós recebemos isso porque nós somos essa sociedade da informação. Sabe o que é mais importante na sociedade da informação? A curadoria. É quando você começa a determinar aquilo que é importante, informação relevante para você, e aquilo que não é informação relevante. Isso é o mais importante. Se você começar a consumir todo tipo de informação, você logo vai ter um burnout. Logo você vai ter uma crise de estresse. Logo você vai se sentir incapacitado. Você vai dizer assim, não dou conta. É muita informação, é muita coisa, eu não consigo saber tudo. Portanto, você começa a perceber que você precisa fazer a curadoria, separar aquilo que é importante daquilo que não é importante. Por exemplo, quando eu recebo uma mensagem sobre dieta, eu digo isso não é importante. Quando eu recebo uma mensagem que diz assim, descubra um novo lugar para as férias, eu falo isso é importante. Amém? Pronto, deu para entender, né? Nós precisamos desse processo de curadoria. Acontece que o contexto que nós vivemos hoje em dia faz com que nós nos descubramos, segundo a proposta do próprio mundo, como o centro do universo. E isso é um perigo. Uma das coisas que
a sociedade da informação quer inculcar em nós é que nós somos o nosso melhor produto. E a sociedade começa a nos dizer que nós precisamos aprender a vender a nós mesmos. Nós precisamos ter objetivos claros. Nós precisamos investir em networking. Nós precisamos fazer isso no marketing pessoal. Precisamos ter uma comunicação excelente. Nós precisamos ter cuidado com tudo o tempo todo. Nós precisamos conhecer a pessoa com quem nós vamos conversar e descobrir qual é a melhor abordagem para alcançar o coração dessa pessoa. Nós precisamos, segundo a sociedade que está aí fora, buscar informação sobre tudo e todos o tempo todo. Então você tem que ter conta no Facebook, no Instagram, você tem que ter uma conta no Twitter, você tem que ter conta em tudo quanto é lugar, você tem que ler tudo, você tem que saber tudo, você tem que otimizar os processos, determinar um plano de desenvolvimento institucional e um plano de desenvolvimento individual. Você precisa ter metas claras, objetivos, e você vai levando essa proposta, isso vai cansando até ouvir. Até que você percebe que o mundo vem com uma outra proposta para você. Trabalhe dia e noite, sem descanso, sábado, domingo, feriado. Não tire tempo para outra coisa, senão para ser produtivo. Produza o máximo possível. Aproveita que você tem um celular que a empresa te deu e que é o seu senhor 24 horas por dia e acessa tudo. Porque a empresa te dá um celular, você acha que isso é uma bênção e isso vai ser maldição. Porque eles acham que vão ter direito de acessar você às 10 da noite, às 11 da noite, às 2 da manhã, no sábado, no domingo, feriado, Natal, qualquer hora. Eu acho que quando a empresa dá um celular, ela esquece de entregar um celular que tem o botão desligue. Porque é um direito seu desligá-lo. Mas não, você tem que produzir. E nós somos a sociedade que tem energia elétrica, então você pode produzir o tempo todo. O tempo todo. Você passa em grandes cidades, prédios e mais prédios de escritórios completamente acesos, cheios de pessoas, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, os turnos se revezam. E você tem que produzir mais, porque a concorrência está chegando, tem gente mais bem preparada chegando, tem gente mais jovem chegando, tem gente mais barata chegando. E você se percebe nesse contexto todo do famoso smartphone, que de smart não tem nada. E aí, por último, a última proposta do mundo é que religião é atraso. Já que você tem que produzir o tempo todo, já que a sociedade de informação está aí te enfiando um monte de coisa o tempo todo, ela começa a dizer para você que parar um domingo para fazer o que você está fazendo agora é perda de tempo. A sociedade começa a dizer para você, não tire um dia para o Senhor. Que história é essa? Isso é coisa antiga. Não tire tempo para ler a Bíblia. Bíblia, que isso? Tem novos manuais de autoajuda aí que são excelentes, que vão direto ao ponto. Afinal de contas, não falaram para você que você tem que ter a curadoria da informação? Que tal você ter um pastorado online? É ótimo. Eu vou lá e acesso as mensagens que eu quero, no tema que eu quero, na hora que eu quiser. Eu nem preciso mais me reunir com o povo de Deus. Estas são as propostas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, essas propostas, elas têm como foco o prazer e a escravidão. E é exatamente isso que Paulo vai tratar nesse texto. Porque é exatamente isso o problema da igreja de Corinto. Alguns meses atrás, a Geu, Ana, um grupo da igreja, nós fomos até Corinto. Visitamos a cidade de Corinto, lá na Grécia. E eu fui até onde é a casa do apóstolo Paulo, lá em Corinto, e olhei assim para o lado direito, e tem uma montanha enorme, lá em cima o templo da deusa Afrodite, que era um grande prostíbulo, que eles faziam disso adoração, porque afinal de contas eles queriam o prazer. E prazer e sexo andam juntos há muitos anos, e o pecado é o laço que amarra tudo isso e chama, naquela época, adoração a Afrodite, hoje em dia, carnaval. E as pessoas compravam isso. E as pessoas achavam que isso era bom. E diziam assim, isso traz prazer. E é pelo prazer que eu vivo. Eu fico imaginando a tristeza do apóstolo Paulo ao sair todos os dias e olhar e ver aquele enorme templo de Afrodite, uma montanha muito alta, e daquele lugar você domina toda a visão da cidade. Em qualquer lugar da cidade que você olhasse, você ia ver ali o templo de Afrodite. É impressionante.
E a proposta toda noite, música e som alto, iluminação com tochas, as mulheres lá e o povo aqui tentando criar suas famílias, ouvindo a palavra do Evangelho e vendo e ouvindo todas as noites a proposta do prazer, a proposta do hedonismo. E Paulo então escreve para essa igreja, e ele diz para essa igreja: nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que é fundamental, aquilo que de fato traz alegria, aquilo que de fato traz prazer, aquilo que de fato constrói, edifica uma vida saudável, porque quem entra por esse caminho proposto pelo mundo, vive a escravidão, vive a tristeza, atola a vida nas drogas, no álcool, na insensatez, e não encontra outro lugar que não seja os braços do Senhor Jesus como salvação. Mas o mundo quer esconder isso, porque afinal de contas, como eu disse, religião é algo ultrapassado. E aí Paulo começa a dizer para essa igreja: abram os olhos e volte aos princípios fundamentais. Olha o que ele diz no versículo 1 aí, do capítulo 2, mantenha a sua Bíblia aberta. Paulo diz que nós precisamos voltar os nossos olhos para a construção de algo maior. Não o nosso nome, não a proposta egocêntrica dos nossos castelos existenciais. Paulo diz assim: vamos ver algo maior. O testemunho que vem de Deus. Um testemunho do relacionamento de Deus. A palavra testemunho é uma palavra muito importante, gente, porque a palavra testemunho no grego, na língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, é a palavra martireu, que vem a palavra em português, mártir. O que significa o mártir? Alguém que morre por um ideal. Paulo diz assim: o testemunho que eu tenho de Deus, ou seja, algo que eu posso morrer por ele, eu quero compartilhar com vocês, mas não com ostentação de linguagem. Eu quero falar com vocês com simplicidade. Se tem um conceito que nós precisamos resgatar na vida cristã, é o da simplicidade. Simplicidade. O prazer das coisas simples. O prazer de sentar e degustar. Nós somos a sociedade do fast food. Coma rápido. Coma sem prazer. Deus nos deu o paladar. Deus nos deu o privilégio de sentar e dizer: essa comida tem sal, essa comida está precisando de um pouco mais de azeite. Ah, essa comida... Você sabe quando você está ficando gordo? É quando você faz receita. Eu descobri isso na minha vida. Um dia me serviram um churrasquinho, a minha esposa falou: você gostou? Eu falei: se tivesse um queijinho derretido por cima... Aí eu descobri que eu estava ficando gordo, né? Se eu tiver, o paletó esconde, graças a Deus. É por isso que a gente usa paletó, né? Eu olhei aquilo e eu disse: Deus nos deu o privilégio do paladar. Deus nos deu o privilégio de sentar e ouvir uma boa música. O mundo diz que música tem que ser só uma batida. Meu pai está fazendo 90 anos, semana que vem. Meu pai disse assim, meu pai é um amante da música. Meu pai disse assim: Leonardo, hoje a música é vendida por metro. Porque é toda a mesma coisa. Nós estamos vivendo uma sociedade que perdeu o prazer das coisas simples. De sentar e alguém chegar perto de você e dizer: o que você está fazendo? E você diz: nada. Olha, cadê seu celular? Não sei. Olha, a televisão está desligada? Tá. Por quê? Estou aqui. Mas você não está fazendo nada? Não. Estou tentando ouvir uns passarinhos ali. A pessoa vai te internar. Você toma cuidado com quem você estiver falando, porque ele vai te internar. Nós somos uma sociedade oriental. E a Bíblia foi escrita num contexto, não é? bem oriental. Quando eu falo assim, eu sou um cristão, eu estou num contexto de sociedade oriental. Mas acontece que quando eu saio daquela porta para fora, eu vivo o contexto ocidental. E o ocidental é diferente do oriental. Porque o oriental sabe o que é meditar, parar, usufruir a natureza. O ocidental não sabe. E nós somos ocidentais. E para piorar, somos latino-americanos.
E a nossa cultura influencia a nossa espiritualidade. Porque o latino-americano, ele é agitado. O latino-americano, ele já cumprimenta dando tapa no ombro, nem conhece a pessoa. O oriental não, de longe ele se curva. A Bíblia diz, medita na palavra, ora, tira um tempo para refletir. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, contempla a natureza, veja a manifestação do poder de Deus. A gente chega na praia e não quer contemplar a praia, quer jogar frescobol, jogar futebol, jogar vôlei, jogar beach tênis, pegar surf, não sei mais o que. Você não para, calma, contempla. A natureza revela o Deus que é Criador. Depois você pode fazer outro esporte, mas contempla. Ela revela os diferentes tons de verde. Gente, a parte que eu mais gostei aqui da obra de vocês, que eu fui andar e conhecer, foi a janela da cozinha. Já passei por lá. A irmã disse, olha como a natureza é linda. E eu olhando as panelas, realmente. Você quer ver uma coisa? Eu sempre uso esse exemplo. Imagine que eu sou um japonês, criado numa igreja presbiteriana no Japão, e na segunda-feira de manhã eu saio, pego um ônibus lotado para ir trabalhar. Eu, como um japonês, passo na praia e vejo o meu pastor, segunda-feira de manhã, sentado na areia, Shanshinjon, olhando o mar. Eu, na minha cultura japonesa, digo, apertado no ônibus, não vejo a hora de ouvir o meu pastor domingo, o que Deus falou ao coração dele essa semana na meditação. Essa é a cultura oriental. Agora vamos para a cultura brasileira. Você, membro da Igreja da Gávea, segunda, ônibus lotado, passa no Leblon, apertado, indo trabalhar, 7h30 da manhã, olha e vê o pastor Leonardo sentado na areia, olhando o mar. O que você pensa? Não fala. Deu para entender a diferença? Essa é a diferença. Paulo diz, eu cheguei até vocês não com ostentação de linguagem, eu cheguei com vocês não com linguagem pomposa, que é o termo que ele usa aqui na língua grega, eu cheguei para vocês com a simplicidade. Jesus era simples. O discurso de Jesus não era rebuscado. Jesus não ficava citando filósofos, pensadores da época. Jesus dizia assim, eis que o semeador saiu a semear. Um pouco da semente caiu no caminho, à beira de tal coisa. Outro, as pessoas olhavam, e de onde vem tamanha sabedoria? O apóstolo Paulo já era mais rebuscado, o apóstolo Paulo já citava, um ou outro pensador da época, mas aqui ele diz para a igreja de Corinto, eu cheguei para vocês não com uma linguagem de ostentação, eu cheguei para vocês com simplicidade. Versículo 2, nós precisamos resgatar a informação que é correta. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo diz que a informação prioritária da vida cristã, a informação mais útil da vida cristã, é a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele escreveu isso aqui, desculpe novamente falar, mas é porque é tão rico esse texto na língua grega, tão rico. Quando o irmão acabou de ler aqui, na nossa leitura de confissão, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, na língua grega, a palavra passa é paragetai. Paragetai é quando alguém come a si mesmo, mastiga sua própria carne. Olha a ideia, o mundo se consome, come a si mesmo, se destrói, bem como a sua concupiscência. A língua grega é muito rica, e Paulo aqui usa um dativo de vantagem na língua grega, que significa o seguinte, eu decidi isso pelo meu próprio bem, para meu próprio bem. Essa é a ideia da tradução. Ele diz, eu decidi, está traduzido para você, nada saber entre vós, na língua grega é, eu decidi nada saber entre vós para o meu próprio bem. Ou seja, tinha tanta proposta de sabedoria, que eu separei a informação que era mais importante, disse, eu vou investir nessa informação. Qual a informação mais importante? Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo.
Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Rei dos reis, o Senhor do universo. Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Em Jesus Cristo estão escondidos e ao mesmo tempo reveladas, todas as coisas maravilhosas de Deus. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Existem coisas de Jesus, termina o apóstolo João lá no seu evangelho, que nem todos os livros do mundo caberia se nós fôssemos escrever. Quem disse isso foi o próprio João. Paulo diz aqui, você quer saber a informação, você quer uma informação útil, você quer algo que te faça diferente em todos os lugares, vá atrás de Jesus Cristo. Louve a Jesus, estude sobre Jesus, leia sobre Jesus, conheça Jesus. Tem gente que sabe mais sobre um cantor de rock do que Jesus. Tem gente que sabe mais sobre a vida de um empresário do que sobre a vida de Jesus. Tem cristão que sabe mais sobre a vida da política internacional do que da pessoa de Jesus. A prioridade da nossa informação é Jesus. Quanto mais você conhece a Jesus, mais seguro você é, mais tranquilo você vive, maior é o seu louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nas universidades discutem por aí, Deus existe, Deus não existe. E eu digo para os meus irmãos lá universitários, levanta a mão e diz, com licença, existe sim, já se encarnou, viveu entre nós. E Deus se fez carne. Que discussão é essa? Isso é um fato histórico. Você pode ir a Israel, que está lá, toda a história de Jesus. Você pode entrar no túmulo dele, só tem um detalhe, está? O túmulo está? Sim. Essa é a grande diferença. Sobre o que nós estamos conversando mesmo? A existência de Deus? Quem é a maior revelação do que o Deus que se fez carne e habitou entre nós? Isso é um fato histórico. Isso é um fato histórico. Portanto, nós precisamos pegar a informação correta. O apóstolo Paulo diz que isso não é apenas curiosidade histórica, é relacionamento espiritual, é relacionamento especial. Quanto mais eu conheço de Deus, menos eu brigo com Ele. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu entendo a sua vontade para a minha vida. Olha, eu tenho 27 anos de casado. Eu digo para você que à medida que os anos passam, o casamento se torna melhor. Quanto mais tempo de casado, melhor é o casamento. Porque mais você conhece a sua esposa, mais ela te conhece. Eu sei que certos assuntos eu não posso entrar. E sei que determinados assuntos eu sei como entrar. 27 anos. Você vai aprendendo. De repente chegou a notícia, eu falo assim, não vou dar essa notícia, agora não. Vou pensar como fazer. Já sei, faça assim, assim, assim. Aí lá na frente eu, tem que falar, aí a notícia vem bem. Com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós falamos com Deus, oramos para Deus, mas nós conhecemos pouco ao Senhor, e aí nós não entendemos quando Deus fala. Não entendemos a vontade de Deus. Capítulo 1 da carta de Paulo, de 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, 22 a 25. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 1, 22 a 25. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí Paulo, depois de dar essa razão, ele no versículo 3 do texto que nós lemos, introduz que nós devemos entender e respeitar os limites do nosso próprio potencial. Ele diz, foi em fraqueza, versículo 3, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. Paulo nunca se declarou um super-homem. Paulo nunca disse, eu sou um grande líder espiritual, não tenho problemas algum. Paulo nunca disse assim, olha, quanto mais íntimo de Deus, mas eu quero dizer para você que eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho problemas na minha família, eu não tenho crises. Não, ele nunca disse isso. Paulo disse assim, eu sou fraco. Mas uma coisa eu aprendi, que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que eu vou colocar a minha fraqueza diante de Deus,
Porque no relacionamento dele com Deus, ele descobriu que quando nós somos transparentes diante de Deus, nós entendemos mais a resposta de Deus para nós. Deus ama a oração franca, sincera. Deus ama quando você entra diante dele, sozinho, tranca a porta do seu quarto e diz o que você quer dizer. E você, então, começa a ter um relacionamento real com Deus. Deus não gosta quando você entra na presença dele com um coração mentiroso. Você está indignado, você não concorda com determinada coisa, aí você entra na presença do Senhor e diz, Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, está tudo bem, mas o seu coração não está tudo bem. Deus preferiria que você entrasse diante dele e falasse, Senhor, eu não estou entendendo nada. Quer dizer para o Senhor que se eu fosse o Senhor, eu até fazia diferente. Mas eu sei que o Senhor é infinito, eu sou finito. O Senhor é eterno, eu sou criatura, sou pó. O Senhor é bom, eu sou mau. O Senhor é santo, eu sou pecador. O Senhor sabe todas as coisas, eu sou extremamente limitado. Então, Senhor, me faz entender a tua vontade. Me faz entender. Deus ama essa conversa. E Paulo diz, eu sei o meu limite, mas eu também sei o meu potencial. Porque quando eu faço em fraqueza, temor e grande temor, eu ainda assim estou fazendo. Eu não sou improdutivo. Eu entro na presença do Senhor sabendo as minhas limitações. E eu sei que Deus me usa apesar das minhas limitações. Mas Deus me usa. E Ele usa nesse contexto que nós chamamos igreja. Versículo 4 e 5. A outra proposta que Paulo diz sobre a caminhada cristã aqui, depois da humildade, depois da decisão da informação que ele iria escolher, e depois de entender os seus limites, os seus potenciais e os seus defeitos, Paulo diz no versículo 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. A primeira coisa que nós temos que entender, meus irmãos, é que a pregação é o poder de Deus. E como crerão se não ouvirão o Evangelho? Paulo escreve lá aos Romanos. E como eles vão ouvir o Evangelho se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Então a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, esse momento nosso aqui não é de convencimento da sabedoria humana, graças a Deus por isso. Esse momento aqui é o momento em que Deus usa alguém para proclamar uma palavra, no sentido da palavra profetes, profecia no grego, proclamar a palavra revelada de Deus, e o Espírito Santo age em cada coração, segundo bem lhe aprouver. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a religiosidade, o religar e o voltar para Deus, é uma proposta do próprio Deus, não é algo nosso. A escada da salvação não foi construída por nós até o céu. O homem tentou isso em Babel. A escada da salvação, ela desenrolou-se do céu para a terra. Foi Deus quem lançou. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, pera lá. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Deus tem projeto para você. Você entrou aqui hoje de manhã porque Deus te trouxe. Deu tudo certo, você pegou o elevador, ele funcionou, você entrou no carro, ele funcionou, você pegou um ônibus, chegou, você atravessou a rua e entrou, deu tudo certo. Poderia 1 milhão de coisas dar errado para você não estar aqui, mas se você está aqui é porque Deus te trouxe, e se Deus te trouxe é porque Ele quer falar ao seu coração, porque o seu tempo é precioso e o tempo dele é muito mais, e Ele não perde tempo, Ele é extremamente produtivo. E o que Deus quer falar ao nosso coração? Religue-se comigo. Separa a informação que não presta para a informação que é fundamental, Jesus. Veja o relacionamento que eu estou propondo para vocês. E são esses os elementos do nosso relacionamento. Em primeiro lugar, a pregação, que não vem da linguagem persuasiva de sabedoria, mas ela vem cheia de quê? Olha o que diz o versículo 4. Ela vem cheia de demonstração do Espírito e de poder.
Quando nós nos reunimos, o Espírito Santo de Deus ministra de maneira especial e graciosa no lugar chamado corpo de Cristo, igreja. É impossível viver vida cristã longe da igreja. Impossível. Impossível. Se eu cortar esse dedo aqui e colocar o meu dedo em cima desse púlpito, o máximo que pode acontecer é virar presidente da República. Fora isso, esse dedo vai entrar em estado de putrefação. Ainda é dedo, mas está desligado do corpo. E o membro desligado do corpo está sem nutrientes. Ele está morto. Por isso que a Bíblia diz que nós somos membros de um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Esse corpo tem nome igreja, e o pastor da igreja é Jesus. O pastor da igreja é Jesus. Eu sou membro dessa igreja. Ela se reúne aqui, na Gávea, em Copacabana, em São Paulo, até na Argentina, no mundo inteiro. E somos membros desse corpo. Que coisa linda que é isso. Abrir mão disso, dessa sociedade santa, não é inteligente. Não é inteligente. E é contraproducente. Portanto, Paulo diz, versículo 4, aqui há demonstração do Espírito e de poder. Quando você cruza a rua e entra nas portas de uma igreja, você diz, uma das demonstrações do Espírito é que o povo unido consegue construir um edifício visível. Nós somos mantidos aqui como essa igreja há 19 anos pela força do Espírito. Quem mantém tudo isso é o povo de Deus. É o povo de Deus que trabalha, que ora, que contribui, que participa. Essa obra é de todos vocês. Esta é uma grande maravilha. Você faz parte de tudo isso. Mas isso aqui é só o visível. Você faz parte de algo muito maior, que é o invisível. Que é a pessoa que entrou por aquela porta um dia, pensando em tirar sua própria vida. E quando você cantou com os irmãos, a mensagem daquela música tocou aquele coração. E a pessoa disse, que coisa linda. E ela chorou. E o Espírito Santo atuou naquele coração, e ela ouviu a mensagem, ela voltou, e ela se tornou membro dessa igreja, e ela às vezes não contou nada para ninguém. Mas o Espírito mudou aquela vida, e hoje ela está feliz, alegre, em comunhão, e produzindo o testemunho de transformação. Isso é poder sobrenatural, que nós não podemos ver, só Deus. Por isso, este é o religare. João Calvino, comentando esse texto, disse o seguinte, quando o reino de Deus se manifesta, o transitório cede lugar ao que é eterno. Aqui nós não falamos de coisas transitórias, aqui nós falamos do que é eterno. E um dia nós vamos nos encontrar lá na Nova Jerusalém, caminhando nas ruas de ouro, e você vai dizer, o pastor Leonardo ali, aí você vai chegar e falar, e aí, tudo bem, pastor Leonardo, me lembro daquele sermão seu, lá na igreja da freguesia, é mesmo, qual foi? Aí você vai dizer, nós aqui falamos das coisas eternas, meus irmãos, que isso tudo é transitório, isso tudo passa. Muitos que fundaram a igreja, já não estão nessa igreja, já estão na Nova Jerusalém, lá na presença do Senhor. Desfrutando, dos princípios dessa Nova Jerusalém. Não dela completa, mas dos princípios dela. Do que a gente chama da escatologia inaugurada, do já, mas ainda do ainda não. Então nós estamos dentro dessa realidade. Qual que é a conclusão de Paulo? A conclusão de Paulo, versículo 5, é que o desejo dele é que aqueles irmãos, a fé deles, não se apoiassem em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E sim no poder de Deus. Nós precisamos falar para a sociedade aí fora que nós não estamos fazendo parte de uma organização onde nós vivemos debaixo da sabedoria humana. Nós não fazemos parte do corpo de Cristo que se reúne aqui porque fomos levados por uma ideologia judaico-cristã.
Nós precisamos dizer para o mundo aí fora, que é tão mal informado sobre nós, que nós, apesar de sermos diferentes de tantos outros irmãos, ainda assim servimos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador desta igreja, onde Ele é o cabeça e pastor, Senhor e Salvador. Nós precisamos falar para os irmãos aí fora que nós não estamos construindo o nosso nome, que o nosso maior interesse é glorificar o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor. Efésios capítulo 6 diz assim: se você que trabalha, seja servo ou livre, ou seja, senhor da sua própria história profissional, trabalhe para glorificar o nome do Senhor. As pessoas têm que entrar no seu ambiente de trabalho, na sua escola e na sua casa, e em qualquer lugar que você conviva, e tem que perceber que você tem um testemunho diferente, uma alegria diferente, uma paz diferente, uma tranquilidade diferente, uma informação diferente. As pessoas têm que perguntar para você: escuta, de onde sai essa sua tranquilidade? De onde sai essa paz? De onde sai esse amor? De onde sai esse perdão? Essa paciência? E você vai dizer: deixa eu te contar uma coisa. Eu já vivi tentando construir os meus castelos. Networking, buscando informação a qualquer preço, trabalhando 7 dias por semana, inclusive aos domingos. Eu já vivi escravo desse mundo e da proposta dele, e eu descobri que isso tudo é vaidade. Que a alegria está nos relacionamentos. Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. A alegria é o abraço. A alegria é sentar à mesa e ter comunhão com o irmão. A alegria é dizer: que comida gostosa. A alegria é dizer: que coisa linda o nascer do sol. Que coisa linda o pôr do sol. Que brisa gostosa, que chuva gelada. A alegria está nessas coisas. Relacionamentos com Deus e com o próximo. E não nesse universo infernal da busca pelo prazer do consumo, a busca do prazer pelo prazer para satisfazer a concupiscência da carne. Os jovens aí fora não entenderam ainda que não é festa da carne. A festa da verdade é do romance. É de amar uma pessoa do jeitinho que ela é e se deixar ser amado e se sentir amado. A beleza não está em conquistar 1000 mulheres, 1000 homens, mas em conquistar uma mulher a mesma 1000 vezes, ou o mesmo homem 1000 vezes. É de receber o abraço dos filhos, dos netos, dos amigos, e dizer: não estou sozinho. Deus me deu uma família, família da fé. Nós nos reunimos semanalmente, nós nos amamos, nós nos importamos uns com os outros, nós até perdoamos e somos perdoados nas nossas diferenças. E acima de tudo nos une o amor de Cristo Jesus. Não existe nem discussão político-partidária que nos separa. Na igreja tem gente de tudo quanto é partido, sem partido. Porque acima dessa discussão, nós servimos ao Rei dos Reis e o reino de Deus. Essa é a grande diferença. Por isso a igreja não para de crescer. Por isso a igreja não para de multiplicar. E quanto mais o mundo persegue, quanto mais o mundo critica, mais a igreja do Senhor Jesus Cristo experimenta o que é viver debaixo do poder do Senhor. Lá na Gávea, quando eu termino um sermão, eu tenho uma pergunta, que é a seguinte: tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, eu dormi, acordei, pensei no almoço e voltei, mas o que é que eu levo para casa? Eu gostaria que você levasse para casa os princípios que o apóstolo Paulo deixou aqui. Resgate na sua vida a simplicidade. Amém? Vamos lá, resgata na sua vida o quê? Simplicidade. Seja simples. Seja simples. Resgata na sua vida a informação prioritária. E a informação prioritária é Jesus. Amém. Resgata na sua vida que você tem limites. Que você, às vezes, é fraco e às vezes é forte. Mas em todo tempo Deus está contigo. Amém?
Em todo tempo, Deus está contigo. Quando eu sou fraco, quando sou forte, o Senhor está comigo. Resgata na sua vida que você faz parte, sim, de um corpo. E esse corpo se chama igreja. Amém? Você tem missão, propósito, razão. E juntos somos muito mais fortes. Que Deus assim nos abençoe. Amados irmãos, vamos nos colocar em pé. O reverendo Leonardo vai realizar a oração final e vai impetrar a bênção. Nós agradecemos muito a palavra que nos foi trazida e que Deus continue abençoando a nossa igreja e leve um abraço carinhoso à igreja da Gávea, dessa filha aqui que tem se sentido muito forte no Senhor, graças a Deus. Nós vamos orar. Pode orar e dar a bênção, isso. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor tocou a nossa vida um dia, abriu os nossos olhos para o poder do Evangelho, e nos deu a alegria de descobrir dia após dia a riqueza da Tua sabedoria, que emana da Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito aquece o nosso coração quando meditamos nela. Deus. Amém, Pai. Que isso seja verdade na vida de cada irmão e irmã, cada família aqui representada. E que o Senhor dê a essa igreja muitos outros anos de vida e produtividade, crescimento para a glória do Senhor, debaixo da unidade do Teu Santo Espírito. Oramos com alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.